Esse vídeo não é sobre técnicas, dicas, é sobre o que ninguém mostra. O lado emocional que quase sabotou tudo. Sabe aquela música do Roberto Carlos? Não era o cara, foi a falência mais rápida. Sensação de incompetência escondida, uma vergonha silenciosa, comparação com outros profissionais. E quanto mais eu fugia, mais o problema crescia. Talvez você me veja hoje falando de dinheiro com segurança, mas houve um tempo em que eu evitava até abrir o aplicativo do banco. Não porque eu ganhava pouco, mas porque olhar para a minha própria realidade financeira doía. Esse vídeo não é sobre técnicas, dicas, é sobre o que ninguém mostra. O lado emocional que quase sabotou tudo. Eu era exatamente o tipo de pessoa que muita gente aqui é hoje. Trabalhava muito, ganhava bem, tinha potencial, mas vivia num auto-engano confortável. E aí vinham as desculpas, né? Depois eu organizo isso, agora não é o momento, eu sei ganhar dinheiro. O problema é o sistema, a economia. Na verdade, o problema não era o dinheiro, era a minha relação emocional que eu tinha com ele. Eu me lembro que nessa época, há 48 anos atrás, eu passei num concurso para morar em Brasília, a antiga rede ferroviária federal. Eu era engenheiro ferroviário e fui destinado para Brasília para construir a ferrovia que chegava em Brasília. Eu detestei aquilo. Brasília estava começando, mas tinha muitas mordomias. Me deram um belo de um apartamento para morar na Asa Sul, uma quadra nobre, carro, motorista, uma série de mordomias. Só que eu, morador novo ali, fazendo novas amizades, as pessoas todas começaram a me chamar de Doutor Paulo. E era Doutor Paulo para cá, Doutor Paulo para lá. Eu não sabia por que era aquilo. Aí eu pensei, isso deve ser porque no meu prédio moram alguns médicos. E eles estão achando que eu sou morador novo, que eu também sou médico. Até aí não tinha problema. O problema começou quando eu entrei no personagem. Aí eu achei que eu também era médico. E aí a primeira coisa que eu fiz foi trocar o guarda-roupa. Depois eu troquei o carro. Depois o meu amigo, vizinho, médico, era sócio do melhor clube de Brasília. E ele me deu um convite para passar o final de semana no clube. Aí vocês não podem imaginar. Foi o mês mais maravilhoso da minha vida. Boas roupas, dirigindo um carrão e frequentando o country club, onde a fina flor da sociedade brasiliense frequentava. Eu passei aquele final de semana ali, naqueles salões, sendo apresentado a muitas pessoas importantes. E no final do domingo, eu pensei, eu tenho que ser sócio desse clube. O que eu fiz na segunda-feira? Eu fui ao banco, peguei um empréstimo para comprar a cota do clube. Eu agora era sócio. Durante aquele mês, sabe aquela música do Roberto Carlos? Eu era o cara. Eu só esqueci de um pequeno detalhe. Depois de 30 dias, eu tinha que pagar a prestação do empréstimo no banco, a parcela do carro, os cartões de crédito. E eu me esqueci que eu tinha que pagar também a mensalidade do clube, que era um dos mais caros. Foi a falência mais rápida. E eu sei que você conhece pessoas que, quando estão numa situação como essa, eles têm medo de olhar os números, sensação de incompetência escondida, uma vergonha silenciosa, comparação com outros profissionais. E quanto mais eu fugia, mais o problema crescia. Aí chegou um momento em que o preço de não agir ficava maior do que o medo. Para mim, esse momento foi quando eu percebi que eu estava trabalhando muito, me estressando muito, e mesmo assim não construía nada sólido. Foi ali que veio aquela pergunta desconfortável. Será que eu realmente sei lidar com o dinheiro ou só sei ganhar? E aí apareceram aquelas decisões difíceis. Encarar os números reais, admitir erros, a gente não gosta, né? Buscar ajuda, estudar
estudar mais sobre o dinheiro, abrir mão de crenças antigas, mudar alguns comportamentos, e isso dói, mexe com a gente, mexe com o ego. E o dinheiro sempre mexe com a identidade, né? E olha só, há 48 anos atrás, não tinha livro Pai Rico, Pai Pobre, não tinha livro Segredo da Mente Milionária, não existiam consultores. Como que eu poderia organizar minha vida financeira sem esses recursos? Foi a época que eu mais orei, pedindo a Deus a me ajudar, me dar ideias como sair daquela situação. E mesmo com todas aquelas ideias, eu errei muito no processo. Eu tentei atalhos, eu confiei em soluções fáceis, acreditei em promessas rápidas. Cada erro foi um espelho. O dinheiro não estava me punendo. Ele estava apenas revelando quem eu era emocionalmente. Descobri isso mais tarde, quando em 2002 o Prêmio Nobel de Economia foi dado a um psicólogo americano, Daniel Kahneman. Eu me assustei. Eu me formei em contabilidade, trabalhei 7 anos no Centro de Processamento de Dados da Caixa Econômica, fiz cursos na IBM, me formei em engenharia, depois me formei em consultor financeiro. Eu pensei, como assim? O Prêmio Nobel de Economia dado para um psicólogo. Aí eu fui estudar a vida daquele psicólogo. Ele atendia no consultório dele muitos pacientes, muitos clientes com problemas financeiros parecidos com os meus. E aí ele resolveu dar um tempo no consultório e foi pesquisar e estudar como funciona a mente humana em relação ao uso do dinheiro. Ele montou uma matéria nova, economia comportamental. E a tese dele, economia não é matemática, economia não tem nada a ver com números, economia não tem nada a ver com planilhas. As nossas decisões em relação ao uso do dinheiro são emocionais, não são racionais. Depois disso, eu falei, eu tenho que aprender isso, como funciona a mente humana. E descobri nos Estados Unidos, em 2003, um curso de crenças limitantes sobre o dinheiro, mentalidade de inteligência financeira. E fui eu para lá aprender mais sobre isso. Quando eu voltei desse curso, eu sabia tudo sobre isso, sobre a nossa mente, sobre como funcionam as crenças. E em 2004, o Banco do Estado do Espírito Santo estava com dificuldades lá, ia ser fechado, vendido, liquidado. E não sei se vocês se lembram, nesse período, todos os bancos estaduais foram fechados, foram vendidos. Eu tinha alguns amigos lá, apavorados, de greve, vão perder o emprego. E eu fui bater um papo com eles e fiz uma pesquisa entre eles. Adivinha o que eu encontrei lá? Nunca imaginava. Gerentes, diretores, executivos, formados em economia, contabilidade, administração de empresa, todos super endividados. Aí eu percebi que o problema do banco não era econômico-financeiro, eram hábitos, atitudes, comportamentos, crenças, jeito de lidar com o dinheiro dos funcionários. E imagine, funcionário super endividado, desmotivado, deprimido, improdutivo, não podia dar certo. Então eu fiz um projeto, mostrei para a diretora de recursos humanos, falei para ela que eu tinha solução para o banco, mas ela não podia me contratar, porque era um banco estadual, tinha que fazer todo um processo. Eu falei, por aí não vai dar. E aí eu falei para ela, você pode marcar 5 minutos com o diretor que assina o cheque que eu vou lá vender esse projeto para ele. No dia seguinte, ela me ligou e falou, consegui 5 minutos com o presidente do banco. Gente, era tudo que eu queria. Entrei junto com ela no gabinete do presidente, ela me apresentou. Presidente, ele é aquele consultor que eu falei para o senhor daquele projeto. O presidente levantou de lá animado, veio me cumprimentar, muito prazer. Primeira pergunta dele, o senhor é economista formado onde? Ali eu entendi que na mente dele, para dar jeito no banco, primeiro o cara tinha que ser formado em economia e segundo, tinha que ser formado em Harvard, porque eles já tinham contratado outros economistas que não deu certo. Aí eu não tinha nada a perder, eu disse para ele, presidente, vou ser sincero com o senhor é economista, pela pesquisa que eu fiz, toda a sua diretoria é economista, a maioria dos seus gerentes é formada em economia e seu banco está falido. O seu problema não é econômico-financeiro, o seu problema são hábitos, atitudes, comportamentos, crenças limitantes sobre dinheiro, jeito de lidar com o dinheiro dos seus funcionários.
funcionários que estão todos super endividados. Está aqui a pesquisa que eu fiz. Ele me chamou para sentar, conversamos ali, mandou me contratar. 3 meses trabalhando lá no banco, o banco começou a dar louco. Depois de 9 meses, nós conseguimos mudar a cultura do banco. Inicialmente era desânimo, depressão, falência, endividamento. 9 meses depois, na nova pesquisa que nós fizemos, era lucro, abundância, prosperidade, e se tornou o banco que nós temos hoje, que é o único ou um dos poucos bancos estaduais que se salvaram naquela época. O problema nunca foi falta de dinheiro, foi falta de inteligência emocional para lidar com ele. A virada na minha vida não foi financeira, foi na minha mentalidade. A partir dali, eu parei de tratar o dinheiro como vilão, tabu. Tudo começou a mudar. Mais clareza, mais controle, consistência e consciência, decisões mais assertivas. Hoje, quando eu falo de dinheirofobia, eu não falo de teoria e dicas, eu falo de uma cicatriz. E é por isso que eu sei, quem não resolve por dentro, nunca se sustenta por fora. Tive a comprovação disso quando eu retornei daquele curso e fiz aquele trabalho no banco. Se você se viu nesse vídeo, esse conteúdo não foi por acaso. Autoridade gera respeito, mas conexão gera transformação. Nos próximos vídeos, eu vou te mostrar como sair desse ciclo passo a passo. Se inscreva no meu canal e me conta nos comentários em que parte da sua relação com o dinheiro você já travou. O primeiro passo é parar de fingir que está tudo bem. Me mande uma mensagem. Além do livro Dinheirofobia, eu também escrevi um livro contando toda a história da recuperação do banco, transformando as dificuldades em oportunidades e lucro. A primeira coisa que você pode fazer é dar uma volta lá na sua infância e relembrar como a sua família lidava com dinheiro naquele ambiente que você foi criado. Eles eram poupadores ou eram investidores? Anote as frases que você escutava com muita frequência. Não é para nós, dinheiro é muito difícil de administrar, agora eu não tenho dinheiro, dinheiro não dá em árvore. Anote essas frases, porque isso são crenças limitantes. E na frente de cada crença dessa, você pode colocar uma outra crença possibilitadora, que é uma verdade. Por exemplo, dinheiro é a raiz de todo mal. Você escutou muito isso, você coloca na frente. Dinheiro é bom e traz qualidade de vida para mim e para minha família. E aí você começa já a tomar consciência de o que você faz hoje tem relação com a sua criação lá na infância. Uma outra coisa que eu falo aqui também é quando você está naquela reunião de família ou naquela reunião da empresa, muitas pessoas, e aí tem lá uma outra pessoa que diz para você: cara, te admiro muito, você é um cara muito inteligente, criativo. Anote tudo que as pessoas admiram em você, porque isso são seus verdadeiros valores e qualidades. E você anotando essa lista de qualidades que as pessoas enxergam em você, você já começa a sair da situação de vítima para vitorioso. Gostou da dica? Comente aqui.